Ok, meus irmãos, agora são 21h16, meus amigos que me escutam nesta noite, tão agradável aqui na Manancial FM, a sua rádio web, a top da Bahia, não é assim, Lipe? Que Deus abençoe. E como a moça acabou de falar, indo mais longe para ficar mais pertinho de você. E o nosso programa Clínica da Alma também quer tocar o seu coração. Não é a Bem Querer FM, mas é a que toca em você. E nesta noite, com alegria no coração, que nós estamos aqui mais uma vez. E eu também fico assim, contando as horas para chegar, né, o momento do Freeza, para a gente conversar com esse povão de Deus aí, que o Senhor Deus, na sua bondade, coloca aqui, né, na Manancial, nesse programa maravilhoso, que é o Clínica da Alma, para a gente pensar um pouco sobre, né, nossas mazelas, nossos problemas, nossas dores, nossas lutas, e tirar daqui lições que possam nos ajudar a enfrentar melhor a nossa vida. 21h17, e vamos aí mandar um abração pro pessoal da live aí, Lipe. Vamos ver quem tá aí, fala aí pra nós. Galera conectada nessa live aqui, nosso amigo Wellington, de Melo, né, Eto, Deus abençoe. Sendo ouvinte bem frequente aí no Manancial, né? Verdade, aí conectado. Deus abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nosso irmão Zé de Cheiro. Ei, meu irmão Zé, Deus abençoe, conectado Zé. Aqui na live. Semana que vem o Tintim tá chegando, né, Zé de Cheiro? O filhinho de Zé de Cheiro tá chegando aí, semana que vem. Valentinho, Tintim. Nossa amiga Sueli, né? Secretária de Educação. A secretária de Educação, é a síndrome de Burnoa. Isso aí eu falei com ela, isso aí vai dar para os professores aí, né? Deus abençoe, viu, Sueli? Em nome de Jesus, tá fazendo aniversário essa semana, que Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos lá. Conectar nossa live também lá de São Paulo, nossa amiga Jaimara. Jai Alves, Deus abençoe, minha filha. Mensagem aqui na live. Deus abençoe, Vinícius, em nome do Salvador Jesus. E lembrando também que a galera que tá aqui na rádio mandou mensagem aqui no zap pra mim, minha irmã Silmara, da Serra. Deus abençoe. Ela falou, aqui conectada lá aqui. Em Taboão da Serra, Deus abençoe, Silmara. Silmara. Ela vai falar sobre a síndrome de Burnoa, né? Burnoa. Fique ligadinha, ela tá curiosa. Nosso amigo Anderson, Gordinho. Tô aqui Deus conectado. Em nome de Jesus. Neomara, que tá lá desde cedo aí, já tava também, né? O nosso amigo aqui, Dedé, ela escreveu, tá aqui deitada, eu vi. Benção pura, Dedé foi lá hoje, parecia a ficha da faculdade. Deus abençoe, viu, Dedé? Glória a Deus, boa sorte. Em nome de Jesus, fiz um textozinho pra ela aí, Deus abençoe, né? Nosso amigo aqui, Leandro França aqui. Deus abençoe, Leandro, em nome de Jesus, Deus abençoe, poderosamente. Deixa um legalzão que tá aí nosso amigo Ito, irmão de nosso Manuel Novaes, né? Ito, aí é categoria pura aí, Ito é gente boa de toda a vida. Nosso amigão aqui, Delmar Ribeiro. Passei lá ainda há pouco, já peguei um pouco da benção aí. Segunda-feira, pastor, a gente vai ter um programa novo aí, de testemunho de vida, e vamos começar com o Delmar. Eu pensei que tinha sido ontem. Vai ser segunda-feira. Segunda-feira. A gente tá organizando essa canequinha, Deus a Deus, meu Deus pra abençoe. Dar uma atenção pra galera que tá na live aí, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Legal assim pra live. Que boa. Também aqui, acabou de conectar a nossa amiga Cleo Alves. Claudineia. Claudineia. Deus abençoe, viu? Claudineia, em nome do Senhor Jesus. Conectada aqui na live também. Deus abençoe, parabéns. Em nome de Jesus. E a galera vai conectar, nem vou estar passando a mensagem. Nossa amiga Dani Campos colocou aqui. Boa noite, pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu preciso mesmo. Tá com Wi-Fi agora lá, vamos, pastor? Mesmo, tá com Wi-Fi lá, tá chique o negócio lá. Barro Branco tá famoso. Com Wi-Fi. Deus abençoe, é muito importante. Deus abençoe, viu, Dani, em nome de Jesus aí. Deixa eu legalzão aqui também, pastor. Nossa amiga Ailês. Leilinha, Deus abençoe. Leilinha, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou já entrar no assunto aqui, porque, como diz o povo mais velho, dá pano pra manga, né? E eu sei que a gente vai fazer uma provocação aqui, e eu espero que você possa pesquisar, né? Então, tem vários livros, e eu pesquisei assim nas universidades, né? Uma dica assim, você sabe, né? Você que pesquisa aí na rede. Então na internet tem muita bobagem, tem muita gente que fala muita coisa que sem propriedade, sem formação e tal, mas tem muita coisa boa. Então uma dica assim, quando eu vou pesquisar
as coisas que eu quero ter certeza, né? Se a fonte é boa, se a fonte é genuína, se não é contaminado, né? Então é você pesquisar em site de universidade. Então assim ou então se o médico, né, o professor é um cara conceituado, né? Então, porque tem gente que bota lá um bocado de coisa lá, né, que vem na cabeça e sem comprovação científica e não dá certo, né? Então essa é uma dica. Então tem vários artigos excelentes, né? Tem um artigo muito bom que eu queria assim dar uma dica para você, né? Eu agora mesmo em maio eu fui em São Paulo num congresso, e que eu, graças a Deus, todo ano eu vou, e lá no congresso houve um workshop voltado para os pastores, e a moça lá do Rio Grande do Sul, a professora lá do Rio Grande do Sul, uma psicóloga muito conceituada lá na região sul do país, e ela trouxe uma temática no workshop, para não perder a alma. E essa temática também tem um livro. É um livrinho que custa R$30 em média. Vi na Saraiva, vi na essas livrarias aí online aí da internet. Custa R$30, R$35. Para não perder a alma. Roseli alguma coisa lá, o nomezinho daquele pessoal do sul lá, né? Um nomezinho estranho assim. E ela deu essa palestra lá para nós. Foi assim de uma profundidade, né? Não foi sobre síndrome de Burnout, ela falou de modo geral, né? E ela fez uma monografia, e inclusive esta monografia está disponível aí você pode procurar aí que você vai achar. É um material muito bem pesquisado, um material muito interessante para não perder a alma, tá? Você pode botar aí na internet que você acha tranquilamente, tá certo? Então vamos lá, eu quero ler a palavra do Senhor aqui, quero ler 2 textos, e eu já disse aqui em alguns programas que eu estou estudando o Evangelho de Marcos, devagarzinho, né? Bem devagar. Então eu estou com o compromisso de ler esse Evangelho uma vez por semana. Eu já falei lá na igreja, inclusive. Então toda semana eu leio o Evangelho de Marcos, todinho. Aí vou anotando tudo. E uma coisa que me chama a atenção desse Evangelho de Marcos é que toda hora fala da dureza do coração do povo, fala que Jesus ficou cheio de compaixão, fala que Jesus condoído, fala da questão das pessoas tinham de tocar em Jesus, Jesus também tocar nelas. Então me chamou muita atenção isso, acho que Marcos queria mostrar essa humanidade de Jesus, essa capacidade que Jesus tinha de se relacionar com as pessoas dos mais diversos, essa pluralidade de extrato social. Então Jesus conversava com as prostitutas, Jesus conversava com os homossexuais, Jesus dialogava com os excluídos, os pobres, os mendigos, Jesus tocava nos doentes, Jesus ia em velórios. Então o Evangelho de Marcos tem essa preocupação de mostrar essa humanidade, essa capacidade que o Senhor Jesus tinha de se entreter, de se entrelaçar, de se conectar com os mais diversos fragmentos, estratos sociais. Jesus almoçava, foi capaz de almoçar na casa de Mateus, que era extremamente rico. Porém, Jesus também foi capaz de almoçar na casa de Lázaro, o leproso. Observe, então o evangelista vem trazer essa capacidade que Jesus tinha de caminhar, de dialogar com os mais diversos tipos de pessoas. E está aí uma lição muito preciosa para nós, né? Que às vezes a gente só quer andar com as panelas da gente. E Jesus vem ensinar que a gente precisa. E o texto que eu vou ler para vocês é um texto que na verdade é uma pegadinha. E o texto que eu estou me referindo aqui é o capítulo 3 e o versículo 20 do Evangelho de Marcos. Se você ler o capítulo 3, começar do capítulo 3, Jesus então entra na igreja e tinha um homem na igreja defeituoso das mãos. A mão desse homem era uma mão encolhida, era a mão ressequida, como diz o texto aqui. E a Bíblia fala que Jesus vai lá e cura aquele homem.
E quando Jesus cura aquele homem, Jesus vai lá e se retira para a beira-mar, né, e sai do meio da multidão, né? E aí a Bíblia diz aqui que ele curava, olha aqui, ó, 3:10, depois que ele curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, se apertava para tocar nele. Observe como as pessoas queriam tocar em Jesus. E Jesus então expulsou um que tinha um espírito maligno. E Jesus falou assim: não o exponha à publicidade, ou seja, não faça comercial. Olha que interessante, Felipe. Olha que interessante, você que me escuta. Jesus vai lá e fala assim: olha, fez um milagre daquele homem que tinha um espírito mau, e fala assim, ó, não exponha à publicidade. E às vezes o que a gente vê hoje é assim: acontece um milagre, acontece algo, a gente vai lá e expõe a pessoa à publicidade. A gente bota no Face, a gente bota no Instagram, a gente bota no... Está entendendo como é que é? Então observa, por que Jesus falou isso? E a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 3, versículo 20. Então ele foi para casa. Felipe, esta é a única referência, esta é a única referência de Jesus em casa, dos seus parentes. Você pode pegar todo o evangelho aqui, você dificilmente vai ver essa narrativa. E Jesus foi para sua casa, e os discípulos almoçaram com ele, não tem. Esta é a única referência que neste evangelho de Jesus em casa, na casa de Maria e de seus irmãos, que a Bíblia diz que ele tinha irmãos. Então observe, capítulo 3, versículo 20. Então ele foi para casa. Não obstante, ou seja, apesar disso, a multidão correu de novo para cima dele, de tal modo que não podiam nem comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Olha que interessante. Você observa aqui que nem os parentes de Jesus acreditavam nele. Nem os parentes. Você sabe o que é isso, meu amigo? Você tem um plano, Deus coloca algo no seu coração, você está fazendo a obra de Deus, viu? É para você que tem um sonho, Deus chama você. Deus já lhe chamou, você sabe que Deus já lhe chamou. E você fica resistindo aos comentários dos seus irmãos, dos seus primos, do seu pai, da sua mãe. Olha aqui Jesus ensinando para nós que nem os parentes acreditavam nele, que quando viu aquela multidão indo atrás dele, queria prender Jesus, os próprios parentes, e dizia: tá doido, tá fora de si. Vê se isso não se repete hoje. O menino começa a ir para a igreja, o pai começa a dizer: tá doido. Só que antes ele ia para o bar, ele ia para as drogas, ele ia não sei para onde. Agora está na igreja, está se dedicando, se consagrando à igreja, tá doido, tá fora de si. Vê se não é a mesma coisa hoje. Gente como a Bíblia é atual, gente como os ensinos de Jesus são atuais. Então observemos aqui, né? Mas eu quero ler outra vez o texto para você entender o porquê da síndrome de Burnout. Então ele foi para sua casa. Apesar disso, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que eles nem podiam comer. Felipe, você que me escuta, fala a verdade, é o sonho da gente. É o sonho de todos nós. Você pode observar como o homem é contraditório, né? Ou o homem como é contraditório. Ninguém quer ficar no anonimato. A gente quer, né? Por isso que a gente tira os retratos da gente. Por isso que a gente tira selfies da gente. Por isso que a gente está aqui na live. Porque eu quero mostrar, eu quero que o meu programa chegue mais longe, que alcance o maior número possível de pessoas. Quando qualquer empreendimento que você faz, você quer que estoure, que o sucesso acompanhe. E quando o cara fica famoso, o cara aparece na Globo, aparece na Record, fica famoso, aí ele começa a reclamar que não tem mais privacidade. Ele começa a reclamar que não pode ir mais no mercado. Você está entendendo como é que é? Aí quando ninguém liga, quando ninguém manda uma mensagem, o cara também começa a reclamar: me esqueceram, me abandonaram. Veja como nós temos essa contradição, essas ambiguidades, ou essas polaridades, essa polarização, melhor dizendo, dentro da gente. E Jesus agora sai daquela miserável Nazaré,
daquela região paupérrima. E agora a Bíblia diz que ele começa a fazer tanto sucesso que as multidões correm atrás dele. As multidões, de tal modo que ele não consegue, ele e os discípulos não conseguem nem parar para almoçar. Olha, fala a verdade, o ego da gente vai lá em cima, infla, né? O ego da gente, olha quanta gente dependendo de mim, olha quanta gente parando para me escutar, né? A pessoa não tem tempo nem de comer, tá comendo aqui e o telefone tá aqui e respondendo os WhatsApp, respondendo ao Instagram. Você tá entendendo como é que é, meu querido? E faz o canal no YouTube e o canal começa a bombar e tem que responder todos os comentários. Capítulo 3, versículo 20. Agora observe, vou mudar 2 folhas. Capítulo 6, versículos 30. Voltaram, se você voltar ao texto anterior, Jesus tinha multiplicado os pães, no capítulo 6. Para a gente estudar a Bíblia é sempre assim. A gente vai ler um texto, você tem que ler o que vem antes e o que vem depois, né? O que aparece antes e o que aparece depois. Então, no capítulo 6, Jesus multiplicou os pães. Então, foram, né, mais de 3.000 pessoas que comeram aquele pão, 5.000 pessoas comeram aquele pão. A Bíblia está dizendo aqui. Então, eles comeram aqueles pães, sobraram 12 cestos. E depois que aquele milagre ganhou o ibope, né? O pessoal passou um WhatsApp da época e ganhou um ibope. E aí a Bíblia diz que, voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto tinha ensinado. Jesus mandou, depois daquele sucesso tremendo, Jesus mandou de 2 em 2 para eles pregarem o evangelho. Eles foram pregar, e aí quando eles voltaram extremamente felizes. E falou, vamos falar para o mestre, vamos, olha, nós somos bem sucedidos. Que maravilha, né? Um professor ensina um aluno a lição e ele vai lá e faz aquela lição com o maior sucesso e vem correndo para o professor dar visto. Eu pensava, Felipe, eu fiquei um tempão fora de sala de aula, eu pensava que esse negócio de visto era coisa do passado, mas como os meninos gostam de visto, né? Eu dei aula aqui na Escola Batista há 2 anos e aí os meninos vinham, professor, dá aqui o visto para mim, dá o visto, e tinha que dar o visto mesmo assim, né? Então eles gostam dessa prestação de conta, desse feedback, desse retorno, né? Do professor. Você tem que ir lá e né, olhar e corrigir e tudo mais, né? Então é uma prestação de contas. Então, porque isso vem autenticar o sucesso da empreitada, né? O professor dá o visto, colocar o certo, ele está autenticando o sucesso do menino. Que quando você coloca o né, o antigo de errado, você está reprovando, você está dizendo que ele não foi vitorioso. Então precisa de uma correção. No caso dos discípulos aqui, eles voltaram aqui relatando tudo quanto tinham feito e ensinado. E observe, então eles voltaram da empreitada. Depois que eles voltaram, Jesus lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, por serem numerosa a multidão que ia e vinha. Olha que interessante, eles fizeram tanto sucesso que quando eles chegaram, Jesus olhou para eles e deve ter olhado assim, coitados, como vocês são meninos, como vocês são inexperientes, como vocês são neófitos, né? Inexperiente, iniciante, como vocês são adolescentes nessa área, como vocês são juvenis. Jesus deve ter falado para eles, dito para eles, venham. Aí quando eles falaram, eles esperavam que Jesus ia falar assim, parabéns, de novo, vai de novo. Jesus não fez isso. Jesus falou assim, olha, ei, os 12 apóstolos, venham repousar um pouco, um lugar à parte, um lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosa a multidão que iam e vinham. Eu quero pedir licença a você que está me escutando, para eu voltar esse texto no finalzinho da minha fala. Então,
Por que, pastor, que você vai falar da síndrome de Burnout? Então, eu estou aqui com a minha colinha aqui no celular, da minha pesquisa, e eu vou fazer algumas leituras aqui para você, prometo não ser cansativo. A síndrome de Burnout é chamada, foi também chamada, ou é chamada, como a síndrome do assistente desassistido. Ô pastor, o que é isso? Por quê? A síndrome de Burnout é uma doença, é uma manifestação que acomete ao assistente desassistido. O que é o assistente desassistido? O assistente é aquele que colabora, por exemplo, é o professor. O professor é assistente do aluno. Então ele vai lá, assiste o aluno. É o agente penitenciário que vai lá e cuida do preso. É o padre que vai lá e cuida dos seus fiéis na sua paróquia. É o pastor que também cuida dos seus fiéis na sua paróquia lá na igreja. É o psicanalista. É gente que trabalha com gente. É gente que lida com situações estressantes. Esse é o assistente. E desassistido por quê? Porque ele cuida dos outros, mas ele não cuida de si. Ele cuida dos outros, mas não é cuidado de si. Então você que é diretor de escola, você que é professor, você que é pastor, você que é padre, você que é psicólogo, você que é psicanalista, já observou que é tudo com P? Você que é padeiro, você que é pedreiro, já observou que é tudo com P? Que é interessante, né? Então assim, esse povo aí que lida com gente, você que trabalha com situações estressantes, você que é motorista, você que é cobrador, você que trabalha no hospital, você que é médico, que é enfermeiro, que é dentista, né? Você que lida com gente, além do fazer, né, as suas atividades, você ainda tem que lidar com essas pessoas. Você imagina, Felipe, por exemplo, uma pessoa que trabalha no hospital. Então, ele está ali, além dele fazer um curativo, por exemplo, além dele costurar, além dele remendar uma pessoa que foi machucada, ele ainda tem que lidar com o humor da pessoa, ele ainda tem que lidar com o humor dos parentes, né, que chegam ali. Então, quando uma pessoa está doente, que a gente leva no hospital, é como se a gente quisesse o hospital só pra gente, como que a gente quisesse o médico só pra gente. E as pessoas que estão ali, a gente não tá nem aí para elas, ó. A gente, se possível, a gente passava o nosso na frente, desrespeitando a tudo e a todos, não é assim? Porque o povo mais velho fala, quem sente sua dor é que geme. Então, a síndrome de Burnout é a síndrome do assistente desassistido. Por quê? Pela reduzida consideração que se tem desprendido aos trabalhadores de serviço de assistência. Então, eles são desassistidos. Eles não têm cuidados. Então, eu posso perguntar para você que é professor, fala a verdade, quantas vezes lá no seu setor de trabalho, você que tem 10 anos de profissão, já teve uma oficina? Quantas vezes já teve um profissional para cuidar de você, para chegar ali e falar assim, olha, pode observar que não tem, quase no ar, se tiver perto de 0, de 1 a 10, fica mais perto do 0 do que perto do 10. Você pode chegar no hospital, ver lá se tem algum programa que insere as pessoas, né, que assiste as pessoas. Você pode observar que não tem. As grandes empresas, por exemplo, eu trabalhei na Petrobras, uma gata, numa terceirizada, eu trabalhei 10 anos. Lá tinha um clube da Petrobras. No clube tinha piscina, tinha negócio de ginástica, hidroginástica, sauna, essas coisas tudo. Para que a pessoa, ao sair do serviço, podia ir lá se desestressar, jogar, fazer churrasco, jogar bola, tal. Então é o clube, né? A ABB, por exemplo, em Piauí ali tem um, né? Geralmente essas grandes empresas, Banco do Brasil tem, essas cooperativas, de modo geral, tem esses espaços que são criados para higienizar a alma, né? E por que síndrome de Burnout? Ele está dizendo assim, a palavra Burnout se refere a algo que deixou de funcionar por exaustão. Eu vou repetir para você. Então, os médicos aí, os pesquisadores classificaram e dizem assim, o Burnout, que foi um homem, né? Por isso que recebeu, foi ele que descobriu essa doença. Então, assim, essa doença é caracterizada, né, por algo ou por alguém que deixou de funcionar por exaustão. Então, não é por defeito de fábrica. Olha que interessante, eu quero frisar isso aqui para você. Não é por defeito de fábrica, não é porque quebrou,
Não é porque não presta mais. É que ele parou de funcionar por exaustão. O que é exaustão? Acabou. Todas as forças, todas as reservas. Então já deu o que tinha de dar. Então, por exemplo, você compra um carro, aí no manual do carro fala, você tem que fazer uma revisão com tantos quilômetros rodados. Então você tem que ir lá trocar umas peças, porque aquele tipo de peça só dura tantos quilômetros. Se você não for, o carro vai parar? Talvez não pare, mas ele vai funcionar precariamente. E se você não fizer a revisão, daqui uns dias ele vai rodar mais alguns quilômetros, mas com certeza ele vai lhe deixar na mão, porque venceu a garantia daquela peça. Aquela peça só tem um uso satisfatório durante X período de tempo. Então observe como essa doença é interessante. Essa doença não acomete você, eu vou repetir, não é por defeito, foi um defeito de fábrica, quebrou, não, é uma doença que se caracteriza justamente pela exaustão, de tanto você usar, de tanto você fazer, aí, puf. Então é quando você não aguenta mais, o seu corpo não aguenta mais, a sua alma não aguenta mais, ela está dizendo, eu vou morrer, eu vou me estafar. Então aí o corpo começa a dar os sinais. E aí você vai perguntar assim, ô pastor, quais são os sinais? Esgotamento emocional. Esgotamento emocional, diminuição dos recursos emocionais. Então a pessoa que sorria para de sorrir. A pessoa que já tinha cara de onça fica com a cara de onça 2 vezes mais. Sintomas físicos de estresse, tais como cansaço e mal-estar. Eu conheci uma pessoa que sempre estava... Qualquer movimento que a pessoa faz, fica soprando. Cansaço, irritação, frequente irritabilidade, inquietude, dificuldade de concentração, olha quantas questões, baixa tolerância à frustração, agressividade para com as pessoas, para com a própria família, para com os próprios amigos, né? Dor de cabeça, náusea, atitudes egoístas, né? Falta de capacidade de companheirismo, mais uma vez aqui tem, né? Impaciência, sentimento de onipotência, a pessoa começa a querer estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não está rendendo mais, mas ele está ali, ele quer estar aqui, ele quer estar ali, ele quer estar lá. Percebe como é que é? Então o Dr. Balloni vem falar uma desorientação, incapacidade de concentração, conflito, briga e confusão no ambiente de trabalho, dentro e fora de casa, né? E é uma lista de mais de 50 sintomas. Aí eu queria dizer para você assim, nenhuma doença se caracteriza por uma só característica, nenhuma doença. Qualquer doença que você for, o médico vai fazer um bocado de perguntas para ele tentar levantar o máximo possível de sintomas. Aí eu quero perguntar para você assim, será que você não está cansado? Será que você não está esgotado? E pastor, você podia perguntar assim, o que é que causa isso? Aí eu elenquei aqui algumas causas. O fracasso. Olha, essa doença é tão terrível assim, o fracasso. O fracasso pode levar você a ficar irritado. Você faz uma coisa, dá errado, né? Você é um professor fracassado, os seus meninos não aprendem e você, né? Aí vem as inevitáveis comparações. Vixe, fulano de tal tem tantos anos de escola. Vixe, os alunos de fulano de tal são sempre medíocres, nunca aprendem. Aí você começa a se cansar, e aí o cansaço vai exaurindo, e você começa a se esforçar, e você começa a querer buscar força, e seu corpo não tem mais força. Então o fracasso pode gerar isso. Mas olha que interessante, o oposto também é o sucesso. Porque se o fracasso pode gerar cansaço, então você fala o quê? Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que correr mais, eu vou ter que estudar mais para eu conseguir o sucesso. Então você vai lá e se esgota. E o sucesso também pode esgotar você. Ué, pastor, pode sim, ué. Você faz uma coisa bem feita. Para você fazer uma coisa bem feita, as suas energias vão embora. Então você tem que dormir tarde, acordar cedo, você tem que andar mais do que todo mundo. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai chegar onde todo mundo chega. Então, para você ser excelente, você tem que tomar um caminho diferente. E para tomar esse caminho diferente,
você vai pagar um preço maior. Alguma parte do seu corpo vai padecer. Ou você vai dormir menos, ou você vai comer menos, alguma coisa dessa. Então, e para você fazer o sucesso, pode até ser fácil. Agora, manter-se no sucesso, manter-se no topo, meu filho, paga um preço altíssimo, né? Seu número 1, não tenha dúvida. Então, o fracasso pode gerar esse esgotamento, o sucesso pode drenar suas forças, drenar suas energias, né? Pode desgastar, pode esgotar você, o sucesso. Olha aqui, o texto que eu li para vocês foi justamente o sucesso quem esgotou os apóstolos, não foi o fracasso. Olha aqui, os 2 textos que eu li para vocês, eles foram lá, fizeram sucesso, e a Bíblia diz que a multidão, né, ia atrás deles, que eles não tinham nem tempo para comer. Você já pensou que alegria? Você é um professor e você dá uma palestra ali, e aquela palestra, e um liga para você, vem falar na minha escola, o outro liga, vem falar no meu estado, você até fora do estado você vai, né, e você começa a dar certo, e você tem que ler mais, você tem que se atualizar mais, e você já viaja e sai de um, e já pega outro carro, já pega um ônibus, é o sucesso. E aí você não come direito, não dorme direito. No caso dos discípulos foi o sucesso. E a palavra do Senhor, né, veio trazer uma outra questão, essa importante informação para nós. Uma outra questão, além do fracasso, o sucesso, a queima de etapas. Como assim, pastor? A queima de etapas pode levar você à síndrome de Burnout. Então eu vou explicar para você. Imagine que você é um professor, vou pegar um professor, né? Um professor recém-formado, um pedreiro recém-formado, ou um aprendiz ainda, você está nos anos iniciais. E de repente alguém, por amizade, por gostar de você, vai lá e fala assim, eu vou arrumar um emprego bom para você. E aí arruma um emprego que está muito acima da sua capacidade, que você precisava de mais tempo, você ainda está verde. E a pessoa vai lá, então imagine assim, você é um professor, você tem pouco tempo de experiência, e alguém vai lá e bota você para ser um secretário, por exemplo. Ou você bota alguém para ser um subchefe de seção, por exemplo. Então você queimou a etapa, você está verde, você está cru ainda, você está cheirando a leite, você ainda está nas fraldas e já coloca você para andar. Então a queima de etapas pode esgotar você. Uma outra questão é a carga pesada. E aqui, Felipe, no nosso ambiente de igreja eu coloquei, o que é a carga pesada? É algo pesado demais para você. Então, por exemplo, algumas pessoas vão lá em casa e chamam Nete de pastora, né? Carinhosamente chamam Nete de pastora, né? Porque tá na moda agora chamar a esposa de pastor, pastora. Mas eu pergunto para você, esposa de pastor é pastora? Não é, gente. A não ser que ela tenha um chamado, não é. Esposa de pastor é esposa de pastor. Esposa de policial é policial? Não é, gente. Esposa de dentista é dentista? Não é. Esposa de médico é médica? Não é, gente. Não é. Então a pessoa não tem estrutura, não estudou, não se preparou para aquilo, e carinhosamente as pessoas vão colocando um fardo pesado nas costas da pessoa. Então essa queima, essa carga pesada pode ser um drenador, né? Um sugador, um usurpador das suas forças, das suas energias. Você pode se esgotar, se exaurir e você cair na síndrome de Burnout. Meu pastor, como é que eu faço então? Que eu não posso, né, Lipe? A pregação não consiste em denunciar apenas os mazelas, os pecados dos homens. A pregação de Jesus, ele sempre apontava o erro, ele apontava aonde não estava legal, mas ele também sempre apontava a saída. E esta é a nossa proposta nessa noite. Eu quero dizer, se você está cansado, se você está irritado, seu coração está batendo aí acelerado, se você está nervoso, dor de cabeça, perda de sono, perda de apetite, ou o contrário, né? Começa a comer demais e tal, talvez você está esgotado, você está irritado, você não tem mais humor, você não tem mais vontade para trabalhar, talvez você está esgotado, talvez você precisa aprender com Jesus. E se eu tiver classificado nessa síndrome de Burnout, pastor, o que eu devo fazer? Então, a primeira coisa que Jesus ensinou nesse texto: para. Ah, pastor, mas se eu parar, porque você não sabe a minha luta, se eu parar a casa cai.
A casa vai cair se você continuar. E eu quero dizer para você que se você se deixa de ser bobo, a vida anda sem você. A sua família anda sem você. Pode até ficar triste, pode até padecer, mas ela caminha sem você. Ela anda sem você. Dia 2 agora foi o dia de finados. O cemitério, eu fui lá, visitei vários túmulos. Felipe, vários túmulos do século XVIII. Está no nosso cemitério. Vários, não tem um nem dois do século XVIII. Eu vi lá nomes que eu nunca ouvi falar aqui na cidade. Tá lá. Eu vi 2 túmulos do século XVIII. Pessoas que morreram com 20 anos. Não sei porquê, nem me interessa também saber. Mas no cemitério tá cheio de gente corajosa. Tá cheio de gente valente. O cemitério tem poucos covardes. São os valentes que morrem primeiro, que desafiam as leis, né? São os valentes que não obedecem aos limites que a vida impõe, que o próprio Deus impõe. Então, se você não parar, a vida para você. Se você não parar, o seu corpo vai pedir menos. Você pode ter um derrame, você pode ter um passamento, como dizia o povo antigo, um aneurisma. Você pode ter dezenas de doenças, pode acometer o seu coração. Então, não é melhor você parar, fazer uma paradinha, né? Dar uma paradinha aí, fazer um break. Não é melhor você parar, se refrigerar, rehigienizar a sua mente, a sua alma? Não é melhor você parar um pouco? Não é melhor você parar um pouco do que o corpo pedir menos e ir para o hospital, você ficar lá inválido, né? Você perder a sua cabeça, perder a sua alma, como diz Jesus, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então pare um pouco. Jesus orientou para os discípulos, Jesus olhou eles empolgados, né? E aquela multidão toda hora, vem aqui, oi, é vocês, são vocês, os 12 discípulos, felizes por serem treinados e lograrem sucesso no que haviam feito. Então a palavra do Senhor vem dizer que Jesus olhou para eles. Vinde, Jesus fez um convite. Vinde, repousar um pouco. Repousar, ou seja, o prefixo ré significa 2 vezes, de novo, pousar. Pousar. O pássaro, depois daquela longa caminhada, o avião, depois da longa caminhada, pousa, para, patola, limpa. O pássaro, ao escurecer, ele pousa, né? E ali ele dorme a noite toda, até o dia amanhecer. Vinde repousar um pouco. Vinde repousar à parte. Olha que interessante. Aí Jesus coloca uma vírgula, num lugar deserto. Ou seja, saia dessa multidão. Não se empolgue com os clamores da multidão. Não se empolgue com os aplausos da multidão. É interessante que eu, como pastor, se eu não tiver cuidado, quem faz a minha agenda é a multidão. Hoje eu trabalhei de manhã, trabalhei de tarde e estou aqui até agora. Vários dias assim, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu sei a hora de eu dar minha pausa. Tem dia que hoje eu vou ficar em casa a tarde toda. Tem dia que eu vou para uma roça, como eu fui nesse feriado, né? Eu já tinha marcado para eu ir com a minha família para lá, para a roça do meu cunhado. Eu recebi um convite posterior, né, já bem depois, para ir para um evento, e eu não hesitei em dizer não, porque eu já tinha marcado que eu ia sair com a minha família. O convite veio depois. Se o convite tivesse vindo antes, eu teria atendido ao convite, mas o convite veio depois. Pastor, o senhor pode ir em tal lugar assim para mim? Não posso, eu já tenho um compromisso. E lá na roça, quem esteve lá comigo na roça, eu saí, andei naqueles matos e glorificava a Deus por cada pé de planta, por cada aguada que eu via lá, e como aquilo fez bom para minha alma. Eu via aviões rasgando o céu, eu via estrelas brilhando com seus mais diversos brilhos nos céus. Como aquilo fez bom para mim, como aquilo descansou a minha alma. E a gente, dias atrás eu marquei uma agenda com uma pessoa
aqui do nosso município. Eu tinha um assunto que eu queria tratar e eu liguei para a pessoa, falei, marca um horário para mim. Aí a pessoa falou assim, o senhor pode vir agora. Era 11h45. Aí eu falei assim, mas já vai dar meio-dia, não tem problema não, eu adentro a minha hora de almoço. Falei, não, assim não fica bom. Para mim tem problema. A hora de almoço para mim é hora sagrada. Para mim é hora sagrada. A gente marca um outro horário. Aí nós marcamos 14 horas. Fui para casa, almocei, dei minha velha cochilada que eu faço todos os dias e às 14 horas estava lá. Então Jesus ensinou isso para nós. Venha descansar um pouco. Há um lugar à parte. Sabe, Felipe? Faltando 4 para as 10, às vezes esse aparelhinho aqui que veio para trazer tanta bênção, o smartphone inteligente, né? Por isso que é o nome Smart, né? Então o telefone inteligente, ele veio para roubar a inteligência de quem não tem. Porque se você não tomar conta, não tomar as rédeas da situação, o aparelho toma conta da sua vida. Às vezes a gente está lá comendo e está respondendo mensagem do WhatsApp. Às vezes a gente vai com a roça e o telefone, desliga esse telefone em nome do Senhor Jesus. A gente vai para a igreja e está lá e o povo cá de fora controlando a nossa vida na igreja. A gente vai para os lugares e o telefone está toda hora tocando. Gente, pelo amor de Jesus, nós não nascemos para isso. Venha à parte, descansar um pouco. Então, invista tempo, separe um tempo para você. Tenha coragem de dizer não. Eu marquei aqui, tenha coragem de dizer não, né? Ame a você, não fique com a sua alma pesada, você não vai atender todo mundo. E mesmo que você atenda todo mundo, você não vai mudar o mundo acabando com você. Tenha coragem de dizer não. Que nem eu falei, né? Alguém pode até me chamar, me classificar como for. No dia que eu tiro para eu descansar, eu não tenho problema nenhum se alguém chegar em casa. É interessante, Felipe, que às vezes vou fazer visitas, né? Andar na casa de um, na casa de outro. A pessoa me encontra passeando, né, pastor? Então, não se hesite a dizer não. As pessoas vão fazer leituras equivocadas a seu respeito. Se você disser não para cuidar de você, é melhor você ser um profissional descansado, você chegar descansado, né? Eu não estou aqui dando lugar à preguiça, não é isso, à indolência, não é isso não. Eu estou falando de descansar. Nós precisamos descansar. E tem gente que quando pega férias, acha logo coisa para fazer. Pega as férias, o outro vende as férias, ou pega a licença, ao invés de descansar a alma, descansar a mente, vai arrumar coisa para fazer. Então, tenha coragem de dizer não. Jesus estava falando para os discípulos, digam não a essa multidão aí. Vocês vão descansar a um lugar à parte. Separe tempo na sua vida para você descansar o seu corpo, né? Separe tempo, né? Invista em você mesmo, numa viagem. Quantas pessoas, né? Chega o mês que vem, é o mês do 13º, né? E tem gente que já gastou o 13º, já passou no cartão, já torrou aí, tá só esperando pegar o 13º para ir lá entregar ao homem do mercado, ao homem da loja, ao homem do Avon, ao homem da Natura. Eu tenho ensinado isso na igreja. Lute, diga não, para que quando o 13º chegar na sua mão, você tenha um dinheiro para você viajar, para você ir ali comer um hambúrguer, ou sei lá, não interessa o que você vai fazer, mas você fazer bem para você, fazer um bem para você, para sua alma. E a última, não espiritualize onde não cabe espiritualidade. Às vezes a pessoa, eu estou cansada e vou orar ao Senhor. Claro, a oração pode tudo, mas Jesus não ensinou isso. Olha que Jesus não ensinou isso. Jesus falou, vamos descansar um pouco. É necessidade. Nós temos, olha aqui, no meu curso de psicanálise lá, o Dr. Amorim ensinou para nós. Nós temos 2 etapas do sono. As 4 primeiras horas de sono é para descansar o corpo. As 4 primeiras horas é para descansar o corpo. As 4 últimas horas é para descansar a mente. Então, se você dorme pouco, você está roubando essa capacidade do seu corpo de se regenerar, de se recompor.
Então, que tal você dormir mais cedo? Que tal você investir mais tempo em você, né? Nós somos da roça, gente. Nós nascemos no jardim do Éden. As galinhas, quando escurece, vão dormir. Eu não estou dizendo para você ir dormir 6 horas, não é isso não. Está ensinando para nós, né? Cada dia que passa, o mundo está ensinando para nós, para a gente dormir menos. E eu estou com a teoria que eu estou falando, já falei, né, Felipe, lá na igreja. A parte da manhã, pode prestar atenção que eu vou falar para vocês aqui. A parte da manhã do nosso dia, daqui uns dias, vai fazer parte da noite. Como assim, pastor? Então, daqui uns dias, a gente vai entrar no trabalho 13 horas e vai trabalhar até 10 da noite, meia-noite. Pode escrever o que eu estou falando para você. A parte da manhã, o povo vai dormir. Porque o povo vai ficar no celular, na internet, até de madrugada, até não sei que hora. E então vai dormir na parte da manhã. E vai entrar no serviço. Você pode observar. Você vai na loja em Piauí. Vai 7 horas ver se você acha uma loja aberta em Piauí. Não acha. 8 horas, as lojas começam a abrir depois das 8. Aí você vai 18 horas, a loja ainda está aberta. Então, nessa noite, eu quero fazer essa pergunta para você. Será que você não está cansado? Será que você não está cansada? Hein, minha irmã? E você, mulher? Coitada de você. Quando eu falo coitada, não é deboche, não. Coitada mesmo é com misericórdia. Você que tem dupla jornada. Você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, você é profissional lá fora. Aí você se acaba lá no serviço. Quando chega em casa, você ainda tem que cuidar da casa. Você tem que cuidar do marido, você tem que cuidar dos filhos. Você não vai aguentar, minha querida. Você não vai aguentar. Eu li uma pesquisa dias atrás. As gerentes, a CEO que eles chamam, né? A CEO, né? As gerentes de banco, as mulheres que são gerentes de banco, de financeiras, de grandes corporações, de grandes empresas, né? Lá na faculdade eu observava isso também. As professoras universitárias, Felipe, a maioria tudo separada, tudo no segundo, terceiro casamento e outros que não queriam mais casar, tudo separada, porque não aguenta essa carga, esse peso, e aí muito irritada, tá entendendo? Então assim, para você, minha irmã do sexo feminino, né? Não entra nessa onda de feminista não, que isso aí tá furado. Eu sei que é uma outra história, mas você do sexo feminino, você muito cuidado, porque a síndrome de Burnout pode pegar você. Nós homens também, eu sei, mas eu tô falando porque você tem a dupla jornada. Você trabalha fora, você trabalha em casa, você não descansa, a sua alma não vai aguentar. Então aprenda o que Jesus ensinou. Vamos a um lugar à parte para descansar, a um lugar deserto. Jesus sempre levava os discípulos para os montes das oliveiras, longe do barulho. Então aquieta, calma, relaxa. Jesus falou no capítulo 11 de Mateus: vinde a mim quem está cansado e oprimido, porque o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Você que é de igreja, deixa eu dar uma palavra aqui para você que é de igreja. Deixa de ser tonto, deixa de ser tonta. Você fica pegando um bocado de ministério, você fica botando fardo pesado nas suas costas. Você vai perder o seu marido, você vai perder a sua esposa, você vai perder. Presta atenção aqui que eu estou falando para você. Eu não estou dizendo que não é para você não pegar, não. Eu estou falando para você vigiar, para você não ficar botando fardo pesado nas suas costas. Aí você vai para a igreja domingo, você vai para a igreja domingo de manhã, você vai para a igreja domingo à noite, você vai segunda, você vai terça não sei aonde, você vai quarta visitar não sei quem, você não vai aguentar. Aprenda com Jesus de Nazaré. Jesus ensinou aqui, vamos descansar um pouco. Talvez não está na hora de você aliviar um pouco essa bagagem. Então nós de igreja, eu falo direto aqui, aí segundo o pessoal que eu estou lá, terça, e quero finalizar aqui contando a historinha, lá da Igreja Batista, na Escola Batista, melhor dizendo. Eu estava dando aula e uma criança chegou e falou para mim assim, uma pré-adolescente, falou: pastor, o senhor pode ir lá em casa sábado à tarde? Aí eu falei assim: sábado à tarde? Tipo assim, depois das 4. Aí eu falei assim: o que vai haver na sua casa depois das 4? Aí ela falou assim: Felipe, é porque a minha boneca, aí deu o nome lá da boneca, né? Vamos dizer, a Luluzinha, né? A minha boneca Luluzinha tá fazendo aniversário. E eu queria que o senhor fosse lá orar no meu aniversário da minha boneca. Então assim, eu achei aquilo tão interessante, ela querer a presença do pastor
lá no aniversário, né? Aí eu marquei, eu fui, só que quando chegou lá elas mudaram de plano, mudou o horário e não me avisaram, né? Aí encontrei na rua andando de bicicleta, né? Mas ficou registrado na minha memória isso. Então assim, observe como, né, as agendas da gente vai ficando apertado, até para aniversário de boneca. A gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa aprender a cuidar da gente. O apóstolo Paulo falou: cuida de ti mesmo e do rebanho que o Senhor Jesus te confiou. Meu querido irmão, meu querido amigo, se você está com esses sintomas, é bom você parar, é bom você aprender com Jesus. Pare e descanse para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.